Olá, alunos. Eu sou o professor Walker, professor do curso de Letras de Português EAD da Unipampa. Estamos aqui começando o semestre e estamos aqui com a componente curricular Teorias do Discurso, que é a componente que eu serei responsável de ministrar para vocês. Essa componente tem 30 horas. Que nós iremos comentar daqui a pouco essa divisão, mas prestem também atenção no plano de ensino. Ok, essa disciplina ela tem como objetivo fazer com que vocês compreendam um pouco da teoria da argumentação, mais especificamente entrar um pouco na abordagem da nova retórica. Então, por isso nós trabalharemos primeiro com teoria e depois nós trabalharemos com a noção de discurso desde um ponto de vista da teoria da argumentação. Nós utilizaremos 2 livros que vocês vão encontrar toda a referência bibliográfica no plano de ensino, bem como esses livros estarão disponíveis no Moodle, escaneados inteiramente disponíveis no Moodle. Pois bem, hoje vamos dar início às aulas, a primeira aula, e nessa aula nós trataremos do seminário. O que tem a ver o seminário com teorias do discurso? Bom, já indo um pouco para o final da aula, o seminário vai ser um modo de avaliação e de encaminhamento dos estudos que nós iremos desenvolver durante este semestre. Vocês sabem bem que o semestre passado, que foi o primeiro semestre de vocês fizeram o andamento do curso foi por bimestre e agora nós vamos fazer por semestre. Pois bem, no semestre nós teremos vários dias, dias ou horários disponíveis para a leitura do material e para o estudo do material, só que esse material ele vai ter uma direção. Vocês não vão ler simplesmente por ler, vocês vão ler a partir de uma dimensão, que é qual? O trabalho final. O trabalho final será a realização de um seminário. E esse seminário terá uma temática específica que eu falarei no final desta aula, ok? Pois bem, primeiramente, já pensando em teoria, vamos pensar um pouco na seguinte questão: o que é o seminário? Vocês certamente já fizeram, talvez, algum seminário no Secundral ou em outra faculdade que vocês tenham cursado, ou outro curso que vocês tenham feito, mas não sei se vocês pararam em algum momento para pensar o que é um seminário. Tá? O seminário, se a gente vai para a bibliografia, que trata do seminário, vocês vão encontrar referências ao que é o seminário na disciplina Fundamentos da Metodologia Científica ou só Metodologia do Trabalho Científico. Disciplina que vocês terão mais para frente e que é muito importante dentro da universidade. Em alguns materiais vocês vão encontrar as referências para os seminários. Um deles é o material da Hortência de Abreu Gonçalves, que é publicado em 2005. Esse material se chama Manual de Resumos e Comunicação Científica. Nesse material nós vamos encontrar o seminário entre os eventos. Okay? Entre os eventos. Dentre os eventos nós temos os congressos, que são os mais famosos, temos os encontros, que também são famosos, as jornadas, as conferências, simpósios, workshops, etc. E o seminário vai estar lá. Pois bem, você vai dizer para o professor: então o seminário é um evento. O seminário é um evento? Quando você vai para outro material de metodologia científica, como a da Mariana Marconi e a Eva Lacatos, que são autores bastante importantes,
que nesse livro aqui, que é Fundamentos da Metodologia Científica, ok? Quando vocês vão consultar, ela vai dizer o seguinte: é uma técnica de estudos que inclui pesquisa, discussão e debate, e cuja função primordial é pesquisar e ensinar a pesquisar. Então nós vamos ficar com a pergunta: ora, o seminário é o quê? É um evento ou uma técnica de pesquisa? Para tentar um pouco ajudar na elaboração dessa questão, vamos pensar na etimologia da palavra seminário. Seminário é uma palavra que vem do latim, que é seminarium. Essa palavra, ela deriva de semen. Semen, como vocês sabem, significa semente ou mesmo sêmen, né? Tá? E seminário significa, seminarium significava viveiro de plantas. A canetinha está um pouquinho ruim. Viveiro de plantas, ok? Então, veja que na etimologia, sêmen significa semente ou sêmen, que não deixa de ser uma semente, e que o seminarium é um viveiro de plantas, tá? O seminário, ele é praticado nas instituições católicas. Como vocês sabem, existem os seminários muito responsáveis pelas formações de padres. E os seminários também existem dentro das universidades, mais especificamente na sala de aula. Se você for no Google, você vai descobrir lá na Wikipédia uma determinada acepção de seminário que eu vou ler para vocês, que é que o seminário, né, dentro da universidade, o seminário dentro da universidade, ele tem a meta primeira da prática do seminário, de familiarizar os estudantes com um método conveniente a um determinado assunto que foi escolhido e de permitir a esse estudante de discutir em grupo sobre problemas práticos que emergem no trabalho da pesquisa, ou mesmo que problemas práticos que emergem no dia a dia e no trabalho de pesquisa. Então vejam bem que a instituição católica, ela usa o seminário, vou passar para esse lado, usa o seminário para formação, essa canetinha está ruim, para formação de padres. Eles entram no seminário para se formarem padres. E nas universidades, o seminário ele tem a meta primordial de formação de material humano, de pesquisadores. Por quê? Porque o objetivo do seminário é familiarizar os estudantes com as técnicas de pesquisa, tendo um meta, não só a formação, como lidar com problemas práticos, tanto de problemas de pesquisa, como de problemas da atualidade. Então veja bem que nós temos então o seminário, ele é ao mesmo tempo uma técnica de pesquisa e de estudo,
e que conjuga a estrutura de evento. A canetinha não ajuda. Essa é a concepção de seminário, ou seja, aliando a técnica de pesquisa com a estrutura de eventos, o seminário acaba sendo um lugar em que se semeiam ideias. Pois bem, como é que então nós vamos aliar tanto a técnica de pesquisa como a estrutura de eventos? Passamos então a estudar qual é. Pois bem, uma vez que nós vemos então a etimologia da palavra seminário, nós conseguimos compreender então que o seminário ele é um lugar que se semeiam ideias. Então, passamos para a terceira parte, em que nós sabemos que a estrutura e a função do seminário é a de ser uma técnica de estudos que consiste na realização de um evento acadêmico que tem o objetivo primordial de aprofundamentos de estudos num determinado tema, ok? Então, nós teremos então um tema para o nosso seminário que realizaremos em teoria do discurso. Quais são as partes do seminário? Como é que nós conseguimos aliar técnica de estudo com evento acadêmico? Primeiro, que o seminário, antes de falar das partes, o seminário tem fases, que são as reuniões. Nós realizaremos praticamente 3 reuniões, ok? Que vocês verão lá no plano de ensino e que eu vou retomar daqui para frente. Então, por isso que para a realização do seminário já está sendo dado desde agora, do início de toda a componente curricular, o que é o seminário e quais são as partes. Então, vamos lá para as partes do seminário. A primeira parte do seminário em si, da realização do seminário em si, é a da abertura. Tá? Então, o professor abre o seminário, enfim, tá? Como um evento. Depois passa-se para a exposição, ou as exposições. Depois vem os comentários, que são realizados por quem não fez a apresentação. Tá? Normalmente é a plateia que realiza esse comentário. Depois nós temos a parte dos debates. O debate é um comentador, aliás, é um debatedor, né? Um debate é um debatedor e o comentário são comentadores. O debate é um debatedor, que pode ser um outro professor, que pode ser um outro grupo. São pessoas que estão preparadas, razoavelmente preparadas, para discutir o mesmo tema e debater esse tema. Levantar questões, fazer sugestões, fazer críticas positivas e negativas, né? Para contribuir, veja bem, que o objetivo do seminário é o aprofundamento de estudos num determinado tema. Então, quando você expõe esse tema, você vai expor um determinado estudo desse tema, e esse tema, ele merece comentários e merece um debate, para que esse aprofundamento continue, ok? E depois nós temos o fechamento e a redação do relatório final. Isso daqui também será pedido por vocês. É um documento escrito que faz uma avaliação não só de todo o estudo realizado, da montagem de todo o seminário e de suas etapas. Não, é uma narração, é um relatório, ou seja, você vai relatar, descrever e narrar todo o andamento do seminário, bem como a realização dele, tá? Esse relatório é a última atividade a ser entregue como fechamento do relatório. Tudo bem? Então, o seminário tem 6 partes: abertura, exposição, comentário, debate, fechamento
relatório. Passamos então para os tipos de seminários. Existem 3 tipos de seminários: o clássico em grupo e o em grupo. O clássico é o que certamente, ou talvez, muitos de vocês fizeram, que é uma apresentação individual. Então você, professor, chega para você, fulano ou fulana, por favor, na próxima aula, ou daqui a 2 aulas, ou daqui a 3 aulas, você vai ler tal texto e vai apresentá-lo para a turma, ou vai estudar um determinado tema e vai apresentá-lo para a turma. Então você vem e prepara o seminário e apresenta para a sua turma, que vai acontecer a abertura pelo professor. O professor vai dizer: olha, o aluno tal vai apresentar o seminário, e você vem para frente da sala de aula e apresenta a sua atividade, expõe o que você preparou. Depois a classe pode fazer comentários, o professor pode debater o tema com vocês e depois faz um fechamento e você entrega o trabalho final para o professor. Não é verdade? É a mesma questão aqui. Então esse é o individual. Nós não queremos fazer o individual. Existe o segundo tipo, que é o clássico em grupo, que é o quê? Um grupo apresenta e a classe comenta. Então veja que é a mesma estrutura do individual, só que ele é em grupo. E existe o terceiro tipo de seminário, que é o que vocês irão fazer, que é o em grupo, que é o quê? Um grupo ou mais de um grupo que expõe. Então, um grupo ou outro são os expositores. Existem os grupos debatedores e existem os grupos comentadores. Os comentadores, na verdade, é o resto da sala, ou os grupos que não são nem debatedores e nem expositores. Então, todo grupo vai ter a responsabilidade nesse seminário de fazer comentários e de fazer debates. Ok? Quais são as componentes dos seminários? Tá? Então, veja que essas componentes dos seminários, elas se aplicam bem ao terceiro tipo de seminário, que é o seminário em grupo. As componentes são 5. Podemos reduzi-las a 5. O coordenador, o relator, o secretário, o comentador e o debatedor. Repetindo, o coordenador. O coordenador é aquele que vai dividir as tarefas, que vai organizar os trabalhos, que vai estabelecer as datas, que vai dirigir o trabalho de todo o grupo. O relator. O relator é aquele que vai ter a função de registrar os comentários, os debates, as comunicações de da realização do seminário e do grupo. O secretário, ele vai auxiliar o coordenador. Ele vai marcar, ele vai gerenciar a organização das atividades, ele vai fazer todas as anotações também necessárias no que diz respeito às datas que vocês vão fazer no relatório. Quando que vocês reuniram, quem se reuniu, por que se reuniu, como que foi o projeto, como que foi o trabalho de pesquisa, que textos, quais foram as falhas, quais não foram as falhas. Tudo isso o secretário vai registrar sob o comando do coordenador, claro que vai trabalhar junto com um grupo. Temos os comentadores, é sempre bom que os comentadores são todos aqueles que não são nem coordenador, nem relator, nem o secretário dentro do grupo, tá? Que essa figura vai ficar um pouco apagada no seminário de vocês. Eu quero mais no debatedor. Vai ter alguém, ou mais de um alguém, que vai necessariamente ser um debatedor.
Ou seja, vai ser uma pessoa que vai, uma vez exposto o seminário de outras pessoas, o trabalho de debater o trabalho das outras pessoas. Então vocês vão ter que estar atinados ao que os outros grupos estão fazendo e debater os trabalhos deles. O debatedor também ele pode debater o trabalho de todo o grupo. Ok? Então, essa é a estrutura do seminário, chamada de estrutura porque tem as suas partes, tem as suas fases de realização, tem os seus tipos e tem as componentes que vão se encaixar dentro das partes dos seminários. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês coloquem um fórum dedicado para isso. Agora eu preciso... Olá, gurias e gurias. Uma vez que vocês sabem, então, já o que é um seminário, vamos entender o porquê que, então, eu dei esta aula para vocês do seminário. Vamos lá para o plano de ensino. Peguem o plano de ensino de vocês lá no Moodle ou na página do curso, lá no quadro de horários do segundo semestre de vocês. Na disciplina na disciplina Teoria do Discurso. Tá? Lá na disciplina, vocês vão ver a ementa, na primeira parte, vocês vão ver a ementa é a introdução à nova retórica e a teoria dos discursos e da argumentação. Que o objetivo é conhecer a teorias a partir da abordagem de Perelman e Obrecht-Titeka, com uma discussão sobre, primeiro, o que é teoria, o que é prática e o que é praxis nas ciências humanas. Para isso, nós utilizaremos um livrinho, deixa eu pegar ele aqui, vamos usar um livrinho, que é esse livrinho aqui, que é o livrinho do Otaviano Pereira, chamado O que é Teoria. Este livrinho, ele é da coleção Primeiros Passos da Brasiliense, e ele tem 3 capítulos, bem sucinto, ele tem o que? 91 páginas, bem sucinto. Nós teremos 10 horas para ler, na verdade 8, tá? Porque 2 horas vão ser dedicadas para o nosso primeiro encontro de seminário. Então nós teremos aí 8 horas para abordar. A nossa próxima aula começaremos diretamente a abordar. Ok? Esse livro vai estar disponível para vocês no Moodle. Quem quiser comprar, creio que ele está esgotado, mas ele estará disponível para vocês no Moodle. Ok? Então, para abordar a relação da teoria com a prática e entender a praxis. Entender que a teoria é um gesto humano por excelência. Que o ser humano, ele é um ser de linguagem. Todos nós falamos ou estamos imersos num universo de linguagem. Os objetos que nós criamos é um gesto que parte de alguma concepção teórica do mundo. Então, a relação da teoria com a prática leva ao exercício, a um objeto, que esse objeto corresponde mais ou menos com o que se chama de praxis, ok? Vocês vão estudar tudo isso, vamos estudar isso detidamente neste livrinho aqui. Então é muito importante que vocês entendam o que é uma teoria, para que serve a teoria. Aliás, um dos temas do nosso seminário, o tema do nosso seminário, dizendo mais propriamente, vai derivar exatamente dessa primeira questão. No segundo módulo, vamos examinar, voltando lá para o plano de ensino, vamos examinar os principais aspectos teóricos e conceituais da teoria da nova retórica. Não entraremos demais, porque temos 30 horas, e porque essa teoria da nova retórica, ela é
ela foi proposta num livro chamado Tratado da Argumentação, do Jay Perlman. Esse livro tem mais de 500 páginas, ou seja, não temos como abordá-lo aqui. Por isso, nós utilizaremos nessa segundo módulo de um livro pequenininho que não está aqui, que se chama Linguagem e Persuasão. Todos vocês conseguem comprá-lo na internet ou pegar em alguma biblioteca. Esse livrinho ele faz uma abordagem bem rápida dessa teoria, mas uma abordagem que já permitirá com que vocês conheçam e tenham contato com ela. Tá? Ele estará também igualmente disponível no Moodle, mas quem quiser tê-lo pode ser uma boa aquisição. Depois de estudar as estruturas e os tipos de discursos e a análise dos textos argumentativos. O livro se chama Linguagem e Persuasão. Por quê? Porque durante muito tempo se encarou a persuasão como uma estratégia negativa de você dar uma notícia dizendo que você é imparcial. Todos nós já ouvimos falar, essa notícia é imparcial, esse jornal é imparcial, a pessoa está sendo imparcial. Desde o ponto de vista da teoria da argumentação, essa imparcialidade é impossível. Por quê? Porque como nós somos seres de linguagem, nós entramos num determinado funcionamento histórico. E nós nascemos num determinado funcionamento da sociedade, da economia, da política. E todo esse funcionamento impacta a nossa vida e nós saímos falando coisas que nós vimos na televisão, nós vimos lemos num jornal, ouvimos numa postagem da internet e não necessariamente nós pesquisamos para saber se aquilo de fato é o que está sendo dito. Então nós somos levados muitas vezes a repetir coisas que estão circulando como se fossem verdades, né? Então a persuasão, você entrar numa teoria da persuasão, você vê que o político ele está inscrito no próprio funcionamento da linguagem, que a ideologia ela faz parte do funcionamento da linguagem e que a ideologia não é você ter uma determinada ideia negativa sobre alguma coisa, é simplesmente o fato de você conceber, por exemplo, que você tem um amor pelo seu filho porque por uma questão religiosa ou por uma crença qualquer, isso já é uma ideia e essa ideia pode se desenvolver numa ideologia. Tá? Dizendo de uma forma muito sucinta sobre esse funcionamento ideológico e persuasivo da linguagem. Nós dissemos sempre direcionados a alguém. Toda fala nossa é direcionada a alguém, nem que seja a nós mesmos. Então, esse funcionamento, ele vai implicar na elaboração de ideias, vai implicar num determinado convencimento em relação ao que o locutor está dizendo, nem que seja para você mesmo. Né? Muitas vezes nós chegamos no espelho, você está bonito, você está bonito. Claro, por quê? Porque você está querendo se convencer de que você está bonito, ou seja, tem aí alguma estratégia de persuasão. Agora, existem estratégias ricas de construção textual ou oral de persuasão. Veremos um pouco da teoria de como que isso funciona. Tá? Se vocês vão lá na avaliação, vocês vão ver que existe uma avaliação no primeiro módulo, uma avaliação no segundo módulo, participações e a realização do seminário final, que vai dar a maior nota. Tá? Então, já para dizer isso, temos dois livros a serem lidos, o que é teoria e a linguagem e persuasão, e uma parte do tratado da argumentação. Agora vocês vão ficar com a questão, por que eu vou estudar o que é teoria, o que é linguagem e persuasão? Pois bem, e é justamente aí que nasce o tema do nosso seminário. Então, o tema do seminário é uma questão. A que serve
teoria da argumentação. Esse é o tema do seminário. A que ou para que serve a teoria da argumentação? Pode parecer um pouco difícil, mas é justamente, como diz a técnica do seminário, ela justamente tem o objetivo de fomentar um determinado debate. O que vocês vão ter que fazer para responder a esse seminário? Primeiro, vocês vão ter que se organizar. Se organizar em que sentido? Em grupos de até 5 integrantes. Vocês vão ter que se organizar em datas. Dentre elas tem os nossos encontros, que já estão estipulados no plano de ensino. Então vocês vão se organizar em datas para realizar esse seminário e vão ter que pesquisar ao menos um texto para tratar dos objetivos desse grupo. Então, pessoal, esse texto aqui que vocês vão pesquisar, esse é ao menos um texto aqui, é um texto livre, da escolha de vocês, e eu gostaria muito que esse texto fosse relacionado aos temas transversais. Tá? É como se nós pudéssemos colocar dentro dessa pergunta a que serve a teoria da argumentação para tratar dos temas transversais. Ok? Essa é a temática. Tá? Depois nós temos que esse seminário ele vai ser realizado de forma virtual no último dia, que é o dia 31/10. 31/10, tá? Para a realização desse seminário. Vocês vão ao polo, ou vão na casa de alguém e vão gravar o vídeo. Então, vai ser um vídeo gravado de 20 a 30 minutos, tá? Em que vocês vão fazer a exposição desse seminário. Vocês vão postar ele, depois vai ser essa postagem que nós podemos discutir, né, sobre essa postagem. Então, vou pedir para que vocês, lá pelo primeiro ou segundo encontro, nós vamos tratar diretamente de como vai ser realizada essa postagem. Então, vocês vão gravar esse vídeo, né, no polo e vão postar isso. Esse vídeo precisa ter o quê? Esse vídeo vai ser a abordagem de vocês, tá? Depois disso, vocês já vão pensando num relatório. Esse relatório ele vai ter que ter uma introdução. Nessa introdução, vou ler para vocês que fica melhor. Vai ter que ter uma apresentação com justificativa do tema e descrição das etapas da pesquisa. Então, na introdução, vocês vão colocar a apresentação e justificativa do tema e descrição das etapas da pesquisa.
Depois, esse relatório vai ter um desenvolvimento. Tá? Nesse desenvolvimento, veja bem, essa daqui é a estrutura do relatório final. Ou seja, não confundam com a estrutura do seminário. A estrutura do seminário, temos aqui a organização dele, tá? Com a organização dos temas, a eleição de um texto, lembrando, inclusive, que além desses textos, existem os 2 textos obrigatórios. Então, vocês vão ter que fazer uma junção, se valer dos textos obrigatórios, eleger um texto, ao menos um texto a mais, e montar o seminário. Esse seminário tem que mostrar a leitura dos textos obrigatórios e tem que mostrar uma abordagem de um texto qualquer em que vocês julguem que é importante resolver essa questão. Ou que vocês mostrem como um processo argumentativo, que é importante. Lembrando que as outras disciplinas, como prática de linguagem, vai trabalhar com a questão da argumentação. A disciplina sobre fato literário 2 também vai trabalhar com a questão da argumentação. Na disciplina seminário integrador também serão trabalhadas algumas questões de interpretação. Vocês ficam livres para escolher o que vocês desejarem. Tá? Isso daqui dos temas transversais é uma sugestão. É uma sugestão que eu gostaria que vocês trabalhassem. Então, respeitem esse critério. Ao menos um texto em que vocês vão abordar para trabalhar com isso. Aqui é o relatório final, ou seja, feito o seminário, apresentado o seminário, né? Levar em consideração que você tem a introdução. E aqui o desenvolvimento, que o desenvolvimento é para quê? É para explorar o tema, ou seja, fazer uma resenha da literatura pesquisada e exploração de um ponto de vista formulado. Então você vai formar um determinado ponto de vista sobre como responder essa questão e vai desenvolver esse ponto de vista no seminário, né? Usando os textos que vocês escolheram. E a conclusão. Esse relatório tem que ter essas 3 partes. A conclusão. Então, a conclusão, vocês vão fazer o quê? Vão expor os resultados alcançados com a avaliação do seminário, da montagem, da ação dos grupos, quem participou, quem não participou, ou seja, colocar isso com indicação de possíveis desdobramentos do tema. Ou seja, vocês de repente chegam a um determinado resultado e veem outros desdobramentos. Ok? Então, lembrando que tem que ter uma introdução com a exposição do tema e a justificação do tema, bem como quem são os membros do grupo, como que participaram, quem foi o coordenador, quem deixou de ser o coordenador. Ou seja, na exposição vocês vão apresentar todos os elementos. Quantas reuniões se organizaram, fizeram, quais foram os textos, quais foram as dificuldades, quais foram os textos elegidos, como que foi essa pesquisa, o desenvolvimento, tratar especificamente do tema, tá? E na conclusão vocês vão apresentar os resultados, os problemas e as críticas positivas e as críticas negativas em relação à organização do seminário e o modo como foi apresentado o seminário, bem como uma indicação possível de se trabalhar com esse tema num futuro, se for esse o objetivo de vocês. Eu vou colocar isso depois à disposição de vocês. Tá? Lembrando que a participação de todos é obrigatória. Tudo bem?
Bom, e para terminar, eu gostaria de lembrar para vocês coisas importantes. Primeiro, o vídeo ele deve mostrar o trabalho em grupo, pois a avaliação será em grupo. Tá? Segundo ponto, o material apresentado ele deve mostrar o trabalho em grupo, a leitura do material obrigatória, a leitura do material complementar ou pesquisado, uma resposta, um esboço de uma resposta à questão do tema. Ele deve mostrar os encontros, a organização que vocês tiveram, deve mostrar as estruturas dos encontros que nós realizamos, tá? Para discutir, sendo que o primeiro encontro, que será no dia 28 de agosto, vocês vão ter que estabelecer quem é o grupo, seus componentes, quem é o coordenador, quem não é o coordenador, as funções dos grupos, que é o coordenador que vai delimitar, o tema específico e o plano de trabalho. Isso vai ter que ser mostrado já no dia 29 de agosto. E uma observação por último em relação às datas. Dia 31/10 é a data da postagem. Até o dia 7 e 11 vocês vão realizar a postagem. Depois vão haver os comentários e o debate em relação às postagens. Então, debatedor e comentadores vão agir até o dia 7. E até o dia 14 é a data de entrega do relatório final. Eu espero que tenha sido tudo compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever. Muito obrigado e até a próxima aula.